Pois bem, vamos começar comentando as questões 4 e 5 da página 42 do livro didático. Nessa questão 4, ele pede no item A que você esquematize a situação especificada. Então, a gente tem aí o solo, obviamente, temos um morro, temos um outro morro, ok? O topo de um morro é o ponto A, o topo do outro morro é o ponto B. Segundo a questão, a altura desse morro aqui menor é 108 metros. A altura desse morro maior são 161 metros. E um segmento de reta AB que vai existir que seria um cabo, vai estar formando com um plano horizontal 32 metros, ou 32 graus. Então esse é o esquema do item A. No item B, pede para calcular a distância entre os pontos A e B, ou seja, aqui, vou chamar de X, sabendo que sendo de 32 e tal, dá os valores. Já que esse lado aqui é paralelo a esse, e esses ângulos aqui são iguais, obviamente esses também serão, uma vez que esses ângulos são retos. E esse aqui também é reto. Eu formaria aqui um ângulo reto, aqui também dá um retângulo. Então, se aqui é 108 metros, desse ponto para cá, vou chamar aqui de ponto C e ponto D, também mede 108 metros. Por sua vez, de D até B, mede 161. Então, o segmento completo é 161, de D até C é apenas 108, ou seja, de C até B vai medir 53 metros. Afinal, 53 com 108 dá 161. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que eu sei o cateto oposto a esse triângulo, 53, e aqui é a hipotenusa. Uma relação que usa cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Logo, o seno do ângulo dado é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. A questão nos afirmou que o seno de 32 ele é igual a 0,53. Vai ficar então igual a 53 sobre x. Fazendo aqui meio pelos extremos, nós vamos ter 0,53x igual a 53. X vai ser 53 por 0,53, que vale 100. Então, a distância dos pontos A e B, onde seria esticado um cabo de aço, vale 100 metros. A próxima questão diz que um helicóptero suspenso no ar, parado em um ponto B, é visto por dois pontos A e C de um terreno plano e horizontal, sob ângulos de medida de 58 e 61 com o terreno, respectivamente. Sabe-se que os pontos A, B e C pertencem ao mesmo plano vertical e que a distância entre A e C é 68 metros. Considerando os valores tal, qual a altura em que se encontra o helicóptero? Temos aqui então um esboço do que está lá escrito. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto C, aqui seria o ponto B do helicóptero. Se é a altura, ela é perpendicular. Esse ângulo C é 61 e aqui é 58. Eu tenho aqui, vou chamar esse ponto de ponto H. Eu tenho aqui dois triângulos retângulos. O triângulo
BH e o triângulo BCH, que o lado H pertence aos dois. Lembrando que de A até C, a questão diz que mede 68. Então, eu vou chamar aqui de A até H somente de X, certo? Todinho é 68, aqui é X. Então, eu vou dizer que de H até C é 68 menos X. Se analisarmos só o triângulo ABH, nós não temos a hipotenusa, temos dois catetos. A relação que utiliza os dois catetos é a tangente. A tangente de um ângulo qualquer, no caso o 58, é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, H sobre X. Só que a questão deu para a gente esse valor da tangente de 58. Ela é 1,6, então ficaria 1,6 é igual a H sobre X. Fazendo pelos extremos, nós vamos ter que 1,6x é igual a H. E como a gente quer encontrar o H, a questão quer saber a altura, eu vou isolar aqui o X, vai ficar H sobre 1,6, para que no próximo cálculo eu não apareça mais o X. No próximo cálculo, onde tiver X, eu coloque uma expressão que tenha relação com o H. Como é que vai ficar então? A tangente de 61 é o cateto oposto, H, sobre o adjacente, aqui embaixo, 68 menos X. Vejam que aqui aparecia o X, só que eu vou trocar esse X por essa expressão, a fim de que apareça somente o H, e a gente já encontra o resultado final que a questão pede. A tangente de 61, a questão nos diz que ela vale 1,8. É igual a H sobre 68 menos X. Aqui eu vou fazer meio pelos extremos. 1 vezes H, H. 1,8 vezes 68 dá 122,4 menos 1,8x. Agora eu vou trocar, ok? H mais 1,8x é igual a 122,4. H mais 1,8 vezes H, 1,6, é igual a 122,4. Aqui eu posso dividir o 1,8 por 1,6, porque eu multiplicaria 1,8 vezes H, que só vou juntar as duas coisas, né? Afinal é uma letra e um número, e dividiria por 1,6. Isso daria, essa divisão daria exatamente 1,125. Escrevi aqui errado, 125. 1, 2, 2, 4. 1 mais 1,125 dá 2,125, H igual a 1, 2, 2, 4. Vou continuar aqui do lado. Então, ficaria que H seria 122,4 dividido por 2,125, que daria exatamente 57,6. Então, essa seria a altura do helicóptero. Dando continuidade, agora há pouco eu disse que a tangente de um ângulo alfa, um ângulo qualquer, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Memorizem isso aí. Lembrando que o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa, e que o cosseno desse mesmo ângulo vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Obviamente que isso é um triângulo retângulo. Se nós eventualmente dividirmos seno de alfa por cosseno de alfa, o seno pelo cosseno do mesmo ângulo,
a gente trocaria aqui as expressões. O seno vale cosseno ou cateto oposto por hipotenusa sobre. O cosseno vale cateto adjacente por hipotenusa. Divisão de frações, a gente repete a primeira fração, multiplica vezes o inverso da segunda. A gente corta então H com H e sobra cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, isso aqui ó, é igual a tangente de alfa. Como isso são igualdades, eu posso afirmar que uma relação para tangente, além daquela de cosseno de cateto oposto por cateto adjacente, é o próprio seno sobre o cosseno. É uma das relações que a gente vai estudar daqui em diante. E eu queria fazer uma outra situação. Considere aqui um triângulo retângulo, certo? A, B e C. Esse aqui é o ângulo alfa, ok? Eu vou usar aqui as letrinhas para a gente melhor exemplificar. Eu vou usar aqui o velho H, X e Y. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo ela tem que dar 180. Como esse ângulo reto é 90, os outros dois ângulos do triângulo tem que dar 90. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui vai ser justamente 90 menos alfa. Isso é bem óbvio. Se aqui for 40, por exemplo, aqui vai ser 90 menos 40, que é 50. Porque quando eu somar 40 mais 50 mais 90, vai dar 180. Então, vamos aqui aplicar algumas relações. Ó. O seno de alfa, nesse triângulo aqui, vai ser cateto oposto por hipotenusa. Correto? Ângulo de alfa, cateto oposto por hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser cateto adjacente por hipotenusa. Aplicando as relações agora para o 90 menos alfa, seno de 90 menos alfa vai ser igual, oposto a ele está o x por hipotenusa. Observe que isso aqui foi igual um ao outro. Se eu fizer cosseno de 90 menos alfa, o adjacente a ele, o vizinho, é o y. Então, eu vou ter y sobre h. Perceba que foi igual a esse aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu suplementar. Lembra do conceito de suplementar? São ângulos que somados dá 90 graus. Então, essas são informações interessantes. Essa aqui e essa aqui. O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. São informações que vamos precisar utilizar em algumas questões.